Oi, gente, aqui Renata Castro em mais um episódio do Projeto USA aqui na CBTV, trazendo vários profissionais que têm áreas de atuação de interesse da comunidade brasileira que visa morar nos Estados Unidos ou que já mora aqui e quer ficar de uma maneira mais permanente, quer investir, enfim, tem dúvidas a respeito do sonho americano como é morar aqui nos Estados Unidos. E hoje eu trouxe um convidado para conversar com a gente, o Rafael Salles, da Turnkey International Management. Obrigada por estar aqui, Rafael. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Eu conversando com o Rafael nos bastidores, né, antes da gente começar a gravação, eu acho que é muito interessante essa espontaneidade das histórias que a gente conta, porque a vida nos Estados Unidos, até a lei, a gestão de negócio, ela não existe num vácuo, ela existe com a história das pessoas, né? Com certeza. E o Rafael me contou uma história ali meio que hollywoodiana a respeito da história dele até chegar nos Estados Unidos. Rafael, conta para os nossos telespectadores como é que você acabou aqui. Bom, eu vim da Malásia, né? Eu não vim direto do Brasil, eu sou engenheiro civil, trabalhava com obra industrial na parte de gestão de projetos e o último cliente da minha empresa que eu trabalhei foi a Vale, uma empresa grande, e eu vim direto da Malásia com a minha esposa e 2 filhos pequenos. O objetivo, nós viemos para cá porque a Flórida é perto do Brasil, a gente morava muito longe do Brasil, na Malásia, e a gente tem família aqui também. Então, de primeiro eu vim estudar na FAU, vim fazer um MBA, a ideia era estudar e conhecer a Flórida, conhecer como é morar aqui, para depois tomar a decisão de ficar ou não. E no meio do caminho eu conheci algumas pessoas e uma amiga minha do meu MBA me recomendou uma advogada de imigração em Miami. Eu fui conversar com ela e apliquei para o Green Card direto através do National Waiver. E dali, graças a Deus, deu tudo certo. A gente decidiu ficar, o Green Card foi aprovado e agora a gente está trabalhando aí, abrimos a Turnkey, junto com o meu sócio Otávio Cardoso e a Luísa Vasconcelos, e estamos oferecendo ajuda para o empreendedor aqui dos Estados Unidos, tanto o local quanto o brasileiro que está vindo, a começar o seu negócio ou reorganizar o seu negócio para crescer. Rafael, quando a gente conversou, você falou a respeito do visto EB2 e eu vou aproveitar essa deixa para explicar o que é o visto EB2. Dentro das categorias de Green Card, você pode receber um Green Card ou autorização de permanência permanente, mesmo sem uma oferta de trabalho. Existem certas categorias de profissionais que são de grande interesse para a economia. Quer dizer, eram, antes da nova era Trump. Mas existem, dentro do visto EB2, do programa EB2, você pode aplicar para o seu Green Card tendo uma oferta de trabalho, ou se você tem uma formação que é tão específica que ela teria um impacto positivo na economia, você pode solicitar um National Interest Waiver, que foi o que você solicitou. Mas uma coisa bem interessante da conversa que a gente teve ali atrás foi a respeito da sua experiência com o visto E2. O visto E2, para quem não sabe, é um visto que eles falam que é o visto de investidor italiano. O brasileiro é muito criativo, sempre encontra uma denominação para tudo. Mas o visto E2, ele é para pequenos empresários que são cidadãos de países tratados, né, que vem para os Estados Unidos para abrir um pequeno negócio que não seja marginal. O que é um negócio marginal? Um negócio marginal é aquele que gera renda só para o proprietário. Então é importante ter um investimento substancial de capital e é importante gerar empregos. E a gente estava conversando ali nos bastidores, Rafael, a respeito dessa, não é uma barreira, mas dessa trajetória que é empreender nos Estados Unidos. Você viveu isso. Como é que foi a sua experiência quando você começou, quando você contemplou o visto E2? Como foi procurar negócio? O que você viu? Você geriu grandes projetos. Sim. O que você vivenciou nessa jornada, Rafael? Bom, durante a minha universidade eu fiz um MBA em empreendedorismo, né? Então, estudei toda a área técnica de como abrir um negócio, fazer a gestão do negócio e tudo mais. E a minha formação é de engenheiro civil, trabalhei com projeto, eu também tinha muita experiência de planejamento, organização, gestão. E a minha ideia, como eu sou engenheiro civil, era investir no mercado imobiliário. Então, eu ia começar com flipping homes. Que é o que todo mundo quer, né? Exatamente. Todo mundo vai comprar 30 casas nos Estados Unidos e vai ficar multimilionário. Exatamente. Eu acho que dá um programa só de falar de flipping house. Não, dá um seriado. Para quem não sabe, flipping house é comprar casas que estão com valor reduzido, que foram tomadas pelo banco, leilão judiciário, retrofitá-las, né, e colocar de volta à venda no mercado. Exatamente.
Então, a minha ideia era trabalhar com isso, então eu abri uma empresa e já tinha um plano de negócios para investir, eu contratei uma empresa para fazer um plano de negócio o plano de negócio foi feito especificamente para o visto E2, né? E eu ia aplicar para o E2, eu também sou italiano, mas eu não sabia que eu podia ir direto para o Green Card através do E2, do EB2. É porque o E2, é importante frisar que o E2 ele não chega ao Green Card, salvo se a empresa que você está abrindo seja uma filial de uma empresa originária do país tratado. Então, vamos supor, se tivesse uma empresa na Itália, que você abrisse uma empresa filial dessa empresa na Itália nos Estados Unidos com o E2, aí você poderia pleitear o Green Card. Então, é muito mais complexo, mas você falou da questão de comprar casa, fazer plano de negócio, mas o que você... Eu vejo muito isso, eu tenho, sei lá, $50 mil, $500 mil, eu vou chegar aí e $500 mil é muito dinheiro. É muito dinheiro aqui? Olha, para ser empresário? Não, depende do negócio que você vai abrir. Voltando, deixa eu só terminar uma parte da imigração que eu acho importante. Você vê, eu comecei com o meu visto de estudante, que era exatamente o que eu queria fazer, e realmente estudei meu MBA, eu vim para cá para isso. Depois eu tive essa dúvida do que fazer e não fui bem assessorado. É muito importante, antes de você tomar uma decisão, você procurar um advogado que te dê uma assessoria de qual é a melhor estratégia para você tomar. Então, eu mudei um pouco do assunto. Não, eu acho que foi uma boa tangente. Quando você fala do advogado, o advogado no Brasil, ele é meio que um ditador do cliente. Ele manda e ele fala para o cliente o que ele vai fazer. Nos Estados Unidos, o advogado é um educador do cliente. Ele vai apresentar as opções. Mas o advogado... E apesar de eu ter uma formação em gestão empresarial, eu sou formado em marketing, eu tenho um MBA, eu não sou a gestora do negócio. E quando o cliente vem conversar comigo que ele vai fazer um investimento a nível de imigração, eu falo, você precisa procurar um profissional, você precisa procurar um gestor. Aí, entrando agora na sua pergunta se $500 mil seria muito dinheiro, o mercado de empreendedor na Flórida, ele é muito grande. Você tem uma concorrência aqui absurda. E para você ter uma ideia, segundo o SBA, que é o Small Business Administration, que é o órgão do governo que como controla... Como o Sebrae, né? Como controla a pequena empresa. No último relatório de 2016, parece que são 2,4 milhões de pequenas empresas na Flórida. É muita coisa. É muita coisa. Então você vai entrar num ambiente muito competitivo, tá? Desses 2,4 milhões, em torno de 500 mil empresas que possuem empregados. Tá? Mas as outras são abertas ou para investimento ou às vezes o profissional liberal que trabalha sozinho também, que é uma empresa. Né? Rafael, você entrou num tema que no próximo bloco a gente vai falar mais, que é funcionários e pequenas empresas. Fica ligado que tem mais no Projeto USA. A gente parou no último bloco falando, o Rafael trouxe alguns números astronômicos, eu não tinha ideia que tinham 2,4 milhões de pequenas empresas, mas ele fez uma proporcionalidade interessante. 2,4 milhões de pequenas empresas na Flórida, apenas 500 mil têm funcionários. 400 e quase 500. Não chega nem a 500. Não chega a 500. Por que isso é relevante? Você falou da sua trajetória com o visto E2. Ter funcionários nos Estados Unidos é muito mais difícil do que ter no Brasil. A gente não tem CLT, benefício trabalhista, mas a gente tem uma mobilidade social muito maior, né? As pessoas mudam de emprego com muito mais facilidade, abrem seu próprio negócio, e eu acho também que as nossas margens de lucro são menores. Esse é um ponto muito interessante, porque, por exemplo, a pessoa que tem restaurante em Brasil, ela está acostumada com uma margem de lucro muito diferente do setor de restaurante aqui nos Estados Unidos. Os relatórios de marketing que eu tive acesso mostram que a margem de lucro de um restaurante gira em torno de 4% ao ano. Nossa. Então, você faz um investimento, se você trabalha no restaurante, você vai receber salário como funcionário. Se o investimento é seu e você não trabalha no restaurante, você tem 4% de lucro do que o restaurante movimentou naquele ano inteiro. Então, a concorrência é muito grande, isso aperta os empreendedores. Sofisticada, porque você está entrando no mercado que já existe, você está entrando no mercado que já tem muitas empresas experientes ali, então você precisa estar preparado para entrar nesse mercado, você precisa de um plano para entrar nesse mercado. Você precisa estar preparado, Rafael, para se culturalizar, né? Também. Eu vejo esse pecado
Todas as vezes, eu diria com muita frequência, quando o empresário que teve sucesso comercial no Brasil, ele acorda um dia e fala, vou ser empresário nos Estados Unidos, vou para Kansas, né? Vou buscar o Mágico de Oz. E realmente eu acho que o Mágico de Oz existe, mas eu não acho que ele é tão mágico quanto as pessoas imaginam. O que eu vejo é que o consumidor aqui, ele tem um poder, ele tem consciência do poder de compra dele de uma tal forma que ele manipula o negócio muito mais do que o negócio manipula ele. É a noção do livre mercado, né? Aqui você tem realmente, dos países do mundo, os Estados Unidos é o rei do livre mercado, de estimular essa concorrência, e quem manda vai ser a concorrência. Você está entrando no mercado de concorrência, você não vai dizer que o seu produto vai ter esse preço, você tem que checar qual é o preço que o mercado está vendendo. E hoje em dia, com acesso à internet, às buscas, etc e tal, quantas pessoas vão à loja e veem o que querem comprar e checam o preço na internet e depois vão comprar na internet? Não, meu marido quer morrer. Eu sou a rainha do eBay. Quando os clientes me perguntam, tá, você compraria essa roupa, essa comida? Eu falo, olha, eu sou um péssimo modelo para você fazer pesquisa, porque eu já me americanizei. Mas é importante a gente ter essa consciência como empresário. A gente já teve vários exemplos de grandes empresas brasileiras que tentaram entrar nos Estados Unidos e por que não fizeram uma culturalização? Elas vieram com uma mentalidade de que não iriam vender para brasileiro. E aí, quando elas chegam aqui, elas vêm com a mentalidade de vender para brasileiro com uma traduçãozinha. Isso não funciona. Eu sempre cito o exemplo da Bauducco, porque a Bauducco penou aqui nos Estados Unidos, eles perderam dinheiro por muito tempo, mas hoje a Bauducco virou um produto americano. Você não tem ideia de que é uma empresa com a raiz brasileira que eles têm, né, a força brasileira que eles têm, construindo fábrica aqui, tendo uma presença, e eles são uma empresa monstruosa. Imagina o pequeno empresário. Pois é. Me fala um pouco dessa questão do trabalho da Turnkey. Eu sou investidor E2, aí eu falo, tá, eu vou para os Estados Unidos, eu preciso de um negócio. Aí ele vai no meu escritório. Aí eu vou falar para ele, tá, mas você vai investir no quê? Ele fala, não sei, o que dá dinheiro e não precisa trabalhar muito? E a minha resposta para ele é, se eu soubesse, eu não estava trabalhando 18 horas por dia. Mas brincadeiras à parte, eu vejo o empreendedor muito perdido. Ele quer abrir restaurante, ele quer abrir salão de cabeleireiro e ele quer comprar casa. Mas para fins de visto, isso dificilmente funciona. Pois é. Como é que entra a Turnkey nessa história? Pois é, a Turnkey nós oferecemos a parte de consultoria na gestão da empresa. Nós fazemos business plans, planos de negócios para o empresário que quer começar aquele negócio, ou a gente entra numa empresa, faz uma fotografia atual da empresa para ver aonde estão as áreas que precisam melhorar e depois oferece uma consultoria para melhorar essa área. Então a gente ajuda tanto o empresário de pequena empresa que já está em funcionamento, quer crescer, quer abrir franquias, a gente faz todo o plano para ele, como a gente ajuda aquela pessoa que quer abrir um negócio. As pessoas, às vezes, que estão querendo abrir um negócio por causa de fins imigratórios, elas contratam os planos de negócio somente para o visto, que já é suficiente, mas não significa que ela fez o planejamento correto para entrar nos Estados Unidos. Aqui, a gente tem que planejar o mercado que ela está entrando e o que ela vai fazer. A gente tem uma noção, o Michael Gerber, que é um autor americano, ele criou uma metodologia onde cada empresa precisa de 3 pilares, que seria o empreendedor, o gerente e o técnico. Nós, na Turnkey, a gente desenvolveu um pouco mais essa teoria e a gente fala que a empresa precisa de visão do empreendedor, de organização do gerente e da ação do técnico. Esses 3 são os pilares de uma pequena empresa. E a gente, conversando com o nosso cliente, a gente tem que identificar no nosso cliente se existem essas 3 características no projeto dele. Uma pessoa só pode ter essas 3 características e isso acontece. Mas pode ter ou adquirir, né? Porque às vezes é por treinamento. Quando ela não tem, quando ela não tem essas características, ou ela tem que combinar outras pessoas para juntar essas características, ou tentar desenvolver dentro dela mesma. É difícil uma pessoa ter essas 3 características, mas, por exemplo, a visão do empreendedor é enxergar o futuro. O que vai acontecer da minha empresa? O que eu quero fazer? O gerente já é a parte de organizar a empresa, de gerir a empresa. Ele precisa criar controles. Tem uma máxima do gerenciamento que diz, você só pode controlar aquilo que você mede.
Então, se você não está medindo aqueles números, você não está medindo o número de vendas, o número de clientes que entraram na sua loja e desses que entraram, quem que comprou o seu produto, você tem que medir para depois transformar isso em informação para a sua empresa, nos controles, e dali você tomar a decisão. E os técnicos são quem realizam a função da sua empresa. Você precisa ter um corpo técnico. Se você tem uma padaria, quem que está cozinhando o produto que você vende? Quem que está atendendo o consumidor? E você vê, só o produto em si só não diz nada. Você abrir um negócio, você tem muito mais do que um produto. Eu estava conversando com um amigo que me disse o seguinte: eu fui numa pizzaria excelente. Eu falei, o que você gostou? Eu falei, fui muito bem atendido. Você sabe que como comprar para o americano nos Estados Unidos, eu falo americano é a pessoa que já está aqui, que está americanizada. O comprar já se banalizou, porque nós somos uma grande classe média. Então, a moça que limpa a minha casa, a minha assistente, a presidente do banco, se ela quiser, ela junta dinheiro, ela vai ali e compra uma Louis Vuitton, o objeto de desejo inatingível no Brasil. É claro, tem a Louis Vuitton baratinha e tem a Louis Vuitton mais carinha, mas é atingível para elas. Então é importante que aquilo seja cercado de uma experiência. O CEO da Yankee Candle, ele fala que é uma monstruosa das velas aqui nos Estados Unidos, eles criaram um hábito, igual o Starbucks fez. O Starbucks não é um café, ele é uma experiência, né? E ele fala, não é varejo, ele chama de retailtainment, que é o varejo com entretenimento. Quando você vai comprar, você tem uma experiência. E no próximo bloco, Rafael, eu quero falar mais a respeito dessas necessidades que o empresário, empreendedor brasileiro tem nos Estados Unidos e de como a imigração aborda esses pequenos negócios aqui. Será que os Estados Unidos quer mais empresários aqui? Fica ligado no próximo bloco do Projeto USA, que tem mais Rafael Salles, da Turnkey International Management. No último bloco do Projeto USA, eu, Renata Castro, estava batendo aqui um papo super interessante com Rafael Salles, da Turnkey International Management, e eu sou meio nerd para assuntos de gestão. Eu leio tudo, eu gosto de entender melhor, até bem porque eu, como advogada de imigração, sinto que eu devo ao meu cliente esse reality check, essa avaliação realista e não fantasiosa do que é ser empresário nos Estados Unidos. A gente começou a falar um pouco da experiência dos grandes e dos pequenos aqui nos Estados Unidos. E vou te dar um pouco de background de como eu trabalho com o cliente. Quando uma pessoa vem conversar comigo, ela fala, eu quero morar nos Estados Unidos. E a gente vai fazer uma lista de possibilidades, né, de visto, e aí geralmente os vistos de investidor são mais acessíveis, porque você passa a ter controle, você vem para gerar emprego e não para tirar empregos. Mas só que o que é importante entender é que a imigração não tem interesse em trazer Rafael. Rafael é meu camarada, mas eles não querem Rafael. Eles querem os empregos que a empresa do Rafael vão criar. E isso são conceitos completamente diferentes. Quando você fala de um pequeno negócio e imigração, a imigração quer ver um negócio que é autossuficiente e autossustentável. Então, a segunda pergunta que eu faço é, você quer ganhar dinheiro para se manter ou você quer abrir um negócio? Aí eles falam, não é a mesma coisa. Eu falo, não, são coisas completamente diferentes. Eu vejo uma deficiência muito grande no empresariado, uma carência no público, e eu acho que esse serviço que vocês oferecem é fantástico. Mas das inúmeras consultas que vocês fazem com brasileiros, Rafael, o que você acha que seria o caminho ideal a se tomar? Eu sou empresário no Brasil, eu consultei minha advogada de imigração, eu tenho que fazer um visto de investidor, e agora? Tem que achar um negócio. Pois esse empresário ele tem duas opções, né? Ele não precisa replicar o business dele do Brasil aqui, que muitas das vezes é o pior a fazer, porque ele está chegando numa cultura diferente, num país diferente, e já vimos vários exemplos desses darem errados. Então, o empresário ele tem que estudar o que ele vai fazer aqui. E se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas quando ele vem às vezes com visto L1, ele abre a empresa aqui, mas ele não precisa fazer exatamente o que ele faria no Brasil. Mas o importante do L1 é que muitas pessoas, o L1 é para quem tem uma empresa no Brasil, vai abrir uma filial aqui e vai se transferir como um alto executivo. Ele não se transfere como um dono, ele se transfere como um executivo de nível C, ou seja, ele supervisiona outros gerentes,
supervisores e outros profissionais que em torno tem uma outra camada organizacional. Ele tem que ter uma estrutura robusta. Ele não pode ser um gerente funcional que atende o telefone e faz a contabilidade. Ele tem que criar uma empresa que vai funcionar como empresa. Exato. Né? Que vai contratar funcionário, vai investir. Daqueles números que eu passei do Small Business Administration, 2,4 milhões de empresas são pequenas, essas empresas geram 50% dos empregos na Flórida. Então é importante gerar emprego. E outra coisa também, essas empresas representam 98,4% das empresas na Flórida. Nossa! Os outros 1,6% empregam os outros 50%, que são as empresas gigantes. É interessante falar isso porque a Flórida não tem um mercado característico fora de hospitalidade, né, do mercado de turismo. Turismo, hotel, restaurante, parque, e aí você tem algumas universidades. Isso. E acabou. Aí você tem um hospital aqui, outro ali, a gente não tem campos de pesquisa, a gente não tem uma cultura autossuficiente com geração de empregos robusta como Massachusetts, Califórnia, Texas. A Flórida, tem um mercado de construção que está muito agitado aqui na Flórida. Mas não é um mercado estável. Não, a gente não sabe o que vai acontecer, mas... Então, o empresário que vem para cá, ele precisa de um plano de negócios e abrir a cabeça dele para que, de repente, ele vá fazer alguma coisa diferente aqui que vai ser mais lucrativo para ele do que se ele trouxer a ideia dele aqui. Então, é importante ele conversar com profissionais locais que tragam a ele a experiência, como a gente estava falando, o Warren Buffett disse, a gente só aprende através de experiência. Pode ser a nossa experiência ou pode ser a experiência dos outros. Então, quer dizer, o profissional, o empresário deve conversar com pessoas experientes que vão trazer valor para o que ele quer empreender aqui. Às vezes, a pessoa que ela é só técnica, né, ela abre um negócio. O dono do restaurante, ele abriu um restaurante porque ele era um bom cozinheiro, pizzaiolo, ou vendedor. Então, esse técnico precisa montar uma empresa, precisa de outras pessoas, de gerentes, precisa fazer um cronograma e saber quais caixinhas que ele precisa preencher no futuro para aquela empresa crescer. Então, quando ele faz um plano de negócio para a imigração, ele pode começar sozinho, mas ele tem que mostrar ali para a imigração quando que as outras pessoas vão chegar. Até bem porque o seu visto é diretamente atrelado ao seu status imigratório. Se você não tiver um green card, e o green card ali você está livre para voar, mas se você tem um visto E2, você está realmente legal nos Estados Unidos. Mas você está legal enquanto você tem um negócio que cumpre com os requisitos da imigração e você está gerando emprego. Então você deixa de ser escravo do seu patrão para ser escravo da imigração. É importante nesse planejamento imigratório ter um conhecimento de longevidade daquele negócio ou da sua resiliência como empresário, porque não é o mar de rosas que todo mundo acha que é extremamente como seria o termo em português? Satisfatório. É algo que eu, como empresária, me considero uma empresária da lei. Claro que não deixo de ser empresária. Você tem um business, tenho um negócio. Você tem um negócio. Eu amo o que eu faço. Eu não trocaria por nada. Mas eu tive que ter uma abordagem comercial e não emocional. Então, eu sinto que, às vezes, essa avaliação falta quando o empresário está querendo vir do Brasil para cá e procurar um negócio. Outra coisa, existem muitos negócios à venda nos Estados Unidos e isso é muito comum, vender negócios, vender empresas, business já funcionando. Então, o que acontece? A pessoa abre aquela empresa e daqui a 15 anos quer se aposentar e vende um business que é lucrativo, que está indo bem. Ela só quer viver a aposentadoria dela. E esse mercado existe. Nós temos acesso aos corretores que vendem business. É importante você pegar corretores bastante experientes. E esse mercado existe. Então, às vezes, o cara vem do Brasil e quer abrir um restaurante aqui, vale muito mais a pena ele checar os restaurantes que estão à venda, porque ele vai fazer um investimento inicial, comprando já os equipamentos usados em boas condições, muito mais barato do que se ele abrir um restaurante do zero. Então, vale a pena também olhar todas as empresas que estão à venda, e são muitas empresas que estão à venda na Flórida. Isso é um mercado muito comum. E contratar os serviços de um profissional sem dúvida, como vocês para fazer uma análise custo-benefício que seja adequada. Vai reduzir bastante o risco. Rafael, eu sabia que... É engraçado que o pessoal vem aqui para o programa, eles acham que, uau, em meia hora eu tenho tanto para falar e a conversa flui e a gente fala de muita coisa e fica sempre com aquele gostinho de quero mais. Mas eu gosto de terminar o programa com duas perguntas. Você veio para os Estados Unidos, veio da Malásia para cá, você está com sua família aqui, valeu a pena? Olha, para mim sim, eu estou muito satisfeito. Eu fiz um planejamento, o planejamento deu certo, quer dizer, não fui pego de surpresa. Então, consultei pessoas experientes
Então, eu e a minha família, nós estamos muito felizes aqui, muito felizes com o Green Card. E Não agora... dá vontade de sair assim, brincar, brincar, brincar? Com certeza. Faria de novo? Faria de novo, mas do mesmo jeito, planejando, conversando com pessoas experientes para você diminuir o risco de dar errado. Com certeza. Gente, adorei o bate-papo aqui com o Rafael Salles, da Turnkey International Management, uma empresa em Boca Raton que faz consultoria e assessoria de gestão a novos negócios já existentes. Fica ligado que semana que vem tem mais Projeto USA aqui na CBTV.